Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E aí, um tema novo para a gente se manifestar em termos de conhecimento? Que tal agindo para superar desafios? Como se inspirar e se motivar para a jornada? A jornada rumo aos nossos objetivos é uma estrada repleta de desafios, mas são esses obstáculos que nos fazem crescer e aprender. Agir para superar desafios exige determinação, resiliência e uma mentalidade positiva que nos permite encontrar a nossa força interior, mesmo nos momentos mais difíceis. Nesse webinar, vamos explorar juntos maneiras de enfrentar os desafios com coragem, motivação e inspiração. Que tal? Vamos aprender como manter o foco e a motivação quando tudo parece dar errado, como encontrar inspiração em situações adversas e como lidar com o medo do fracasso. Junte-se a nós e comece a trilhar a sua jornada rumo ao sucesso, com mais confiança e inspiração. Acredite em si mesmo e alcance todo o potencial que há em você. Vamos refletir sobre este tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E quem vem prosear conosco? Eu terei o privilégio de prosear aqui, de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Marcelo Palhares Festa. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Marcelo Festa. Marcelo, meu caro, seja bem-vindo a mais uma prosa com Bertalha. Obrigado de verdade. Para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. Aqui você tem mais do que um entrevistado, você tem um fã. Uau! Que é um bacana, prazer de Marcelo. verdade, pode contar sempre comigo. Estou muito feliz de estar fazendo essa prosa aqui contigo. Bacana, Marcelo. Você é do bem, por isso que você está proseando conosco aqui. Muito bacana, muito legal. Marcelo, antes de nós entrarmos aí, contextualizarmos a nossa prosa, né, e o pessoal está realmente interessado, porque o assunto é deveras interessado, quem é o Marcelo Festa? Legal. Primeiro, o pessoal, né? Marcelo Festa é um homem casado com 2 filhos, um de 7 e um de 1 ano, que estão fazendo uma bagunça tremenda lá embaixo. Eu estou aqui no piso superior da casa. Espero que o sol não vaze aqui. Mas é uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar bastante, desde cedo, enfim, sempre. Comecei minha carreira lá no antigo Banco Real, já não existe mais, né? E na época eu não atuava ainda na área de recursos humanos, eu cursava ciências atuariais, não trabalhava com seguro de vida, previdência e coisas correlatas. Depois acabei saindo do Brasil, um tempinho fora para aprender inglês, volto para o Brasil, aí sim entro na área, ingresso na área de RH, e fui construindo minha carreira inteirinha dentro desse segmento, tanto na parte acadêmica, né? Eu fiz a minha graduação, meu mestrado, depois minha especialização fora, tudo voltado a essa frente de recursos humanos. E de 2016 para cá, eu comecei a brincar com um segmento chamado logística, freight forward, e também me apaixonei. E hoje eu consigo juntar um pouco de cada, né? Um pouco dessa trajetória aqui, em prol das iniciativas, do que a gente vai apresentando e entregando para as organizações. Que bacana, meu amigo, fantástico. O Marcelo, ó, vamos convidar o pessoal aí, né? Vamos dizer para eles o seguinte, meu amigo, que tal curtir aí a nossa prosa, curtir o Marcelo, que tal Verdade. se inscrever no canal, acionar aí o sininho para ser notificado toda vez que a gente bota um conteúdo, não é isso, Marcelo? Sim, conteúdo sempre de qualidade, né? Legal, bacana, meu amigo. Marcelo, vamos contextualizar o tema, porque eu acho esse tema realmente fantástico, meu caro amigo. Sim. Quando a gente fala de motivação, quando a gente traz um pouco também essa questão de objetivos, pelo menos dentro da minha visão, tá? E isso independe de segmento, independe da empresa, eu penso no profissional aqui, falando como um profissional de RH. Muitas vezes você aplica um treinamento, por exemplo, como RH, que trata questões de motivação. Como motivar seu colaborador, como engajar o seu time, como estabelecer um procedimento que traga confiança, etc, etc, etc. Ok. Tudo é válido, toda a prática vai te auxiliar, todo esse contexto ele sempre é benéfico para o
o gestor, para o líder, para o liderado, para a empresa como um todo, mas para mim está tudo muito ligado ao objetivo e propósito de cada um. O que eu quero dizer é que muitas vezes o líder tem na sua equipe alguém que não tem um objetivo muito bem estabelecido, não tem um propósito, não tem a essência, né? O fundamental para que você possa trabalhar, por exemplo, uma questão de motivação. Nesse caso, você pode aplicar técnicas de Harvard, Cambridge, você pode escolher, né, o modelo a atuar. Você não vai conseguir ser efetivo na questão de motivação, de sucesso, de entrega, de engajamento ou de qualquer coisa do tipo. E o contrário também é válido. Se você tiver uma pessoa na sua equipe com um propósito, com um objetivo bem definido, 99% do trabalho se realiza de maneira natural, independente muitas vezes das suas ações. Então você tem muito pouco, você tem muita pouca possibilidade de motivar essa pessoa porque ela se automotiva. Então suas palavras, óbvio que vão beneficiar, vão trazer um ânimo, mas é muito mais superficial, né? Mas eu acho que o mais importante é que você não consegue desmotivar. Ou seja, você está em um dia ruim, você coloca uma palavra mal encaixada, essa pessoa ela vai assimilar aquilo de uma maneira muito mais leve do que uma pessoa que não tem objetivo, que vai pegar aquela palavra específica do dia que você não colocou da maneira correta e vai ficar triste, vai ficar amargurada, vai derrubar a própria sequência de trabalho dela por conta de uma situação de um líder que estava num dia ruim, porque todo mundo está num dia ruim, né? Seres humanos são passíveis de erro. Então eu penso que para mim está tudo muito ligado a essa questão de propósito. Você não consegue desmotivar alguém que tem um propósito e um objetivo forte. Você pode xingar, pode até bater nessa pessoa. Passa 3 segundos, ela se coloca no lugar dela de objetivo, propósito e segue. Motivação é a mesma coisa, você também não consegue alavancar muito ela, mas isso também seria uma coisa superficial. Então ela já tem o caminho. Aí você liga esses propósitos e objetivos e trabalha em prol da sua carreira, do seu time, da empresa, da área, enfim, aí tudo flui de uma maneira mais simples, né? Bacana, bacana. E para mim tudo isso está ligado à primeira etapa do processo, que está na contratação, é tentar buscar essas pessoas. Se você contratar certo, você tem 90% do jogo ganha. Se contratar errado, é o contrário, é o reverso disso. Bacana, muito legal aí o que você trouxe. Logicamente, o pessoal está se perguntando aqui, dentro dessa perspectiva que você trouxe, basicamente alguns pontos. Hoje a gente ouve falar muito em resiliência, né, Marcelo? Eu queria Sim. depois que eu ouvir um pouquinho você nesse assunto de resiliência, você que é um profissional de RH experimentado aí, com bastante conhecimento. A primeira pergunta que eu faria para você, até porque eu ia perguntar sobre motivação, mas você falou de motivação, mas que habilidades são necessárias, o Marcelo, para a gente superar alguns desafios que a gente encontra nas nossas vidas? Nós temos aqui, você trabalha na área de logística, mas não Sim. necessariamente só logística, né? Porque quando a gente fala em habilidades, elas extrapolam esse mundo de supply chain e de logística. Eu estou correto, Sim. Marcelo? Perfeito, tá correto, corretíssimo. Eu já trabalhei em segmentos diferentes. Eu comecei no setor bancário, depois fui para securitário, trabalhei em indústria, já trabalhei em startup, hoje estou em logística, enfim. Então, o que eu consigo. Óbvio que cada segmento ele demanda profissionais com características diferentes, né? Uns com maior capacidade de adaptação, criatividade, inovação, outros com maior resiliência, mais acostumados a processos, etc. Então, cada segmento vai ter ali alguma característica, mas o que eu entendo como padrão que caberia para qualquer pessoa é a disciplina. Eu não vou chamar de disciplina, mas é a atenção com o tempo. O que eu percebo, tá? Dentro da minha atuação como RH, enfim, auxiliando gestores, dentro da minha própria vida, com o time, liderando e etc. As pessoas que conseguem administrar melhor o tempo delas, ou que elas entendem a importância da classificação do tempo, elas alcançam maior sucesso. Talvez esteja ligado à produtividade e não tem receita de bolo, tá? Tem algumas coisas que você pode fazer que te ajudam. Por exemplo, tem aquele livro 5 a.m. Club. Então, óbvio, se você acordar 5 horas da manhã, desde que você tenha dormido pelo menos umas 6, 7 horas para ter energia, você vai fazer o seu dia render mais. Mas tem gente que não consegue ou não gosta de acordar tão cedo. Ela pode acordar um pouco mais tarde, mas desde que ela estabeleça uma rotina, desde que ela tenha disciplina e classifique os tempos dela em, por exemplo,
tempos onde ela vai se dedicar a algum projeto importante que vai acarretar em uma promoção, em um aumento salarial, ou na abertura de uma empresa para quem quer empreender e coisas do tipo. Um tempo para se dedicar a coisas que são realmente importantes para você como ser humano, seja passear com o seu cachorro, fazer uma lição de casa com seu filho, fazer uma academia. Enfim, a pessoa que consegue classificar o tempo dela dentro do que ela entende lá como prioridade e cria uma rotina mínima, eu digo rotina mínima porque o mundo está cada dia mais dinâmico, então você não consegue muitas vezes fazer exatamente sempre a mesma coisa no mesmo horário. Mas uma vez que você se organiza melhor, você tem uma produtividade maior e alcança melhores resultados. Isso, para mim, é chave e é padrão em todos os segmentos que eu atuei. Eu percebia isso, eu percebo isso. Pessoas que conseguem se organizar melhor e que dão o devido respeito ao tempo, entendem que o tempo é mais. Tem gente que fala tempo é dinheiro, mas eu acho que é mais do que dinheiro hoje em dia. E entendem esse poder do tempo, elas conseguem, por consequência, um maior destaque, uma vida um pouco mais fácil dessa integração de vida profissional, vida pessoal. Enfim, para mim, essa é a grande chave do sucesso. Talvez essa seja a maior habilidade: organizar o seu tempo. Não deixar com que pessoas organizem o seu tempo por você, porque se você não organizar a tua agenda da forma adequada, alguém vem e puxa a tua agenda para ele, né? Então, se você não tiver um objetivo, eu te trago para trabalhar pelo meu objetivo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso e ficam reféns de outras agendas aí, não fazem o que gostariam de fazer. Eu concordo contigo. Eu acho que esse aspecto do tempo ele é relevante, é uma habilidade saber administrar o tempo. E hoje em dia, se nós não tomarmos cuidado, você acaba ficando refém, inclusive não necessariamente de pessoas, né? Refém das mídias digitais, né? Ou seja, Também. é um atrativo muito grande ficar no LinkedIn, ficar no Facebook, no Instagram, videogame, né? WhatsApp. Sim, Esse é um cuidado que precisa ter. Tudo tem seu tempo e sua hora, né? Pelo menos exato. nesse aspecto de administrar o tempo, eu tento adequar ali, alocar o meu tempinho. Nós estamos no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas tem uma outra pergunta que me foi enviada por um professor da Unicamp. Ele falou: Paulo, pergunta lá para o Marcelo o seguinte: como podemos transformar o medo do fracasso em uma oportunidade para crescer? Achei tão interessante a pergunta que ele mandou aqui, porque eu acredito que ela vai atender as perspectivas das pessoas que acompanham a nossa prosa aqui, que eu achei conveniente trazer essa prosa. Um abraço para Orlando Fontes, grande amigo nosso. Abraço para Orlando. Tem uma frase que diz, né? O teu sucesso está do outro lado do medo, ou seja, você precisa ultrapassar a barreira do medo para alcançar o sucesso. Muita gente trava em uma situação adversa, em uma situação de risco, de medo. Você tem pessoas com mais apetite a risco, menos apetite a risco, isso é normal. Acho que dentro de um contexto corporativo, sociedade, isso é normal. O que muitas vezes, o que eu entendo que trava o medo, tá? É você não começar a agir. Para mim, esse é o primeiro ponto. Sabe, de manhãzinha, em geral, eu li um livro chamado Not Today, que ele conta uma coisa que é mais ou menos assim. Os primeiros momentos da manhã, aqueles momentos que você acorda, abre o olho, tá meio sonolento, ainda fala, vou, não vou, tá frio, não tá frio, tô com fome, eu não tô com fome. Esses primeiros momentos são os momentos onde você tem mais pensamentos negativos. Estatisticamente, perguntando para as pessoas, elas dizem isso. Então, o que o livro fala? Ele fala o seguinte: olha, se programe para, a partir do momento que você abrir o teu olho, já começar a fazer alguma coisa. Então, se você é religioso, deixa a Bíblia do lado da cama, abre o olho e começa a ler a Bíblia. Se você gosta de esportes, abre o olho e já começa a trocar, sai para correr. Se você tem os filhos para organizar para a escola, abre o olho, ou seja, abre o olho e começa a se mexer e a fazer, porque a partir dali as coisas vão acontecendo naturalmente. Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa, vai surgir 377 mil dúvidas. Como que você vai solucionar todas? É começando a fazer. Eu, por exemplo, quando saí de São Paulo, resolvi mudar para o interior, para Taubaté. Meus maiores medos, né? Puta, e as escolas do filho? Será que vai ter hospital? Não tem hospital? Como é que eu faço para trabalhar nos dias que eu tiver que ir para São Paulo? O que você percebe depois de certo tempo na vida? Você percebe que tudo aquilo que você acha que vai ser um problema, muitas vezes não é. E tudo aquilo que você acha, que você nem considerava como problema, muitas vezes vira um problema. Ou seja, tem muita coisa que você não consegue prever. Uhum. E eu acho que quanto mais você pensa, não que você não deve pensar, ponderar e tentar mensurar riscos, possíveis riscos, mas quanto mais você fica preso a esses possíveis riscos, menos você age. Quanto menos você age, maior a tua dificuldade de alcançar o sucesso. Então eu acho que está aí o grande segredo.
pondera os riscos, mas não deixe isso te travar, não fica pensando muito. Começa a fazer porque você vê que as coisas vão acontecendo naturalmente. Não fica travado, né? Eu Bacana. acho que é mais por aí, nesse caminho. Bacana, bacana. Sensacional. Inclusive, quando você falou de um livro aí, eu li um livro recentemente, né? Eu não vou me recordar do nome do livro aqui, mas a primeira coisa que você fazia ou deveria fazer de manhã é go, vai, né? Ou seja, Exato. é bem nessa linha. A primeira expressão dela, eu gosto de correr, por exemplo, ou Aham, caminhar, depende da circunstância. Se você, principalmente em época de frio, né? Se você não tem um sim, gol na sua cabeça, você não vai, né? não vai. Legal. Marcelo, meu amigo, chegando aqui ao final do primeiro tempo da nossa prosa, é uma prosa fantástica, né? Muita inspiração, muito legal, realmente. Vamos tomar uma água, um cafezinho, chamar a Dona Corujinha e já voltamos para o segundo tempo, Marcelo? Fechado, combinado. Olha só que prosa fantástica. Você com certeza deve estar gostando muito dessa prosa também, desse papo. O Marcelo Festa vem trazendo para a gente uma contribuição maravilhosa aqui para a prosa conversália. Fique aí, porque tem coisas mais interessantes que o Marcelo vai trazer. Olha o que nós vamos perguntar para o Marcelo aqui. Quais são as fontes de inspiração, Marcelo, mais eficazes e onde encontrá-las para enfrentar os desafios? Legal. Eu acho que a fonte de inspiração, ela é muito particular, na minha opinião, né? Tem muita gente que, por exemplo, eu, Marcelo Festa, antes de filhos, a minha fonte de inspiração talvez fosse uma coisa um pouco mais material em si. É, hoje, se eu paro para pensar todos os dias quando eu acordo, né, e aquele, o que a gente chama aquele gás, né, aquele a mais, aquele extra que você entrega para a organização, é tudo em prol da família, é tudo pensando no futuro dos meus filhos. Então, eu posso dizer que hoje o meu propósito é muito mais forte, não é mais somente por uma viagem, alguma coisa nesse sentido, e tudo tem mais representatividade, tudo tem um pouco mais de profundidade, né? Tem um pouco mais de emoção imbuída dentro dessa situação. Mas muita gente não tem a questão de família em si e mostra a mesma garra, o mesmo desempenho, o mesmo empenho. Por quê? Porque ela tem uma outra fonte de inspiração, seja ela qual for. Então, eu acho que o principal, e que muita gente não faz, ainda voltando um pouco do que a gente já trouxe, é um objetivo. Qual é o seu objetivo? E mesmo que seja financeiro, vamos imaginar que o meu objetivo seja uma casa num condomínio lá em Miami. Ok. Quando eu vou conseguir essa casa num condomínio em Miami? Ah, pode ser que eu não consiga em 2 semanas, 2 meses, 2 anos, né? Vai demorar certo tempo. O que eu percebo que muita gente faz, e isso é comum, traça um objetivo, que é um objetivo ambicioso, mas não acompanha a trajetória desse objetivo, ou seja, as pequenas conquistas, né? E toda vez que você deixa de celebrar ou de reconhecer uma pequena conquista, você parece estar ficando distante daquele objetivo final. E não é, tudo é um processo, tudo é uma etapa. As pessoas muitas vezes elas traçam um objetivo lá na frente, e aí não é objetivo, aí é um sonho. Então tem um sonho de ter uma casa em Miami, mas o sonho é muito, né, é muito pouco palpável. Se você tem um objetivo, você cria uma estratégia, você quebra esse objetivo em pequenos objetivos, e aí você acompanha a evolução. E o mais legal é que você pode acompanhar essa evolução, que é uma evolução sua, é você com você mesmo. Eu penso assim, Bertalha, pensar, sei lá, quando eu estava no colégio, eu me comparava com os meus colegas da turma, da sala. Então eu jogava bola, eu era melhor que o pessoal do terceiro B, que era melhor que o pessoal do terceiro C. Ou seja, era um pool muito pequeno de pessoas para se comparar. Hoje, essa molecada está se comparando com o Neymar. Então eles abrem o Instagram e eles se comparam diretamente com o Neymar. Então, que é o 0,0000001% da população. Olha a Uhum. probabilidade, a chance que você tem de se desmotivar. Então essa comparação, ela não é saudável, né? A comparação ela não é saudável para ninguém. O mais interessante, como a gente vem dizendo, é que as pessoas pudessem se comparar com si. Então eu tenho um objetivo, quebro esse objetivo em pequenos objetivos, vou alcançando, vou sentindo a evolução desse alcance e vou comparando o Marcelo Festa de hoje com o Marcelo Festa de ontem, com o Marcelo Festa de 3 anos atrás, com o Marcelo Festa de 5 anos atrás. Aí é saudável. Se eu for me comparar com o Neymar, muito provavelmente eu vou ficar frustrado, né? E vou perder a inspiração que eu preciso para seguir na minha, na minha caminhada, para seguir com
com os meus objetivos específicos, né? É nessa linha que eu acho que muita gente acaba se perdendo. As pessoas, elas não enxergam muitas vezes essa evolução, elas começam a ter a sensação de não vitória, ou de perda, ou de fracassos, e aí elas criam aquela postura de perdedores, começam a ser muito submissas, começam a achar que nunca vai dar certo, viram reféns do medo, e aí não tentam mais algo diferente, ou algo promissor, ou algo que possa trazer um ganho representativo. Enfim, vira uma bola de neve. Se ela consegue entender esse jogo, né, e vive ou celebra essas pequenas vitórias, ela pode reverter isso e transformar essa bola de neve numa bola de neve positiva, ou seja, ela pode se acostumar a ganhar, a vencer, e aquilo traz uma postura diferente para ela, traz uma outra situação, né, que é percebida pelo ambiente, pelas pessoas, por todos, então. E aí o resultado, óbvio que também acaba sendo um resultado mais positivo, mais representativo. Bacana, bacana. Legal, Marcelo. Marcelo, aliás, quando você começou a falar sobre esse esquema de comparar e tal, e você falou de ações, me leva a pensar no seguinte: eu sou uma pessoa muito orientada a resultados, eu gosto muito de executar, né? E eu já tenho cerca não, tenho 13 livros escritos, né? E Sim, muitas vezes as pessoas perguntam: Poxa, Paula, mas como é que você escreveu 13 livros, né? Eu falei: começando, pelo começo, né? Ou seja, porque na realidade não é apenas pensar, né? Ah, eu sonho, eu quero escrever alguma coisa. Muitas pessoas me procuram e dizem: Eu quero escrever um livro, não sei nem por onde começar, né? Nós temos que ter em mente o seguinte: o livro ele é uma contribuição para a sociedade, trazendo conhecimentos e trazendo lazer, depende da característica do livro. Então, o exato. início, ele está exatamente na nossa cabeça, é ter a vontade, a tendência, o ânimo de pensar e construir daquilo nas nossas ideias, e depois, logicamente, Hoje ficou muito fácil escrever livro, né, Marcelo? Hoje, É. percebo por aí, tem gente que escreve livro lá no chat GPT. Não, não aconselho, não deve fazer isso, mas tem gente que faz isso, né? Marcelo, e até pegando esse gancho aí, ó, as pessoas estão curtindo demais o que você está conversando aqui conosco. Tem duas coisas que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa. A primeira delas é pensamento positivo em situações adversas, porque nós vivenciamos sempre uma situação adversa, seja um ente Sim, querido que ficou doente ou que a gente o perdeu, seja um problema no trabalho, um desemprego, né? Eu acho que para você deve chegar muita coisa desse tipo, até porque você sim, é uma pessoa que está numa posição aí privilegiada para quem tem e quem não tem emprego. Então, sim, o lógico. pensamento positivo e outra, eu já vou embalar no autoconhecimento para a superação de desafios. Como é que você une e conecta esses dois pontos? Eu acho que está muito relacionado a como você enxerga a vida. Eu penso que, para mim, você acorda e, por consequência, só de acordar, você já vai ter alguns problemas ali para resolver, certo? Isso é parte do processo. Tanto na sua vida pessoal quanto profissional, muito do que se espera de você é que você seja capaz de resolver problemas. Então, tem gente até que brinca, eu sou um descascador de abacaxi. E é mais ou menos isso, realmente. Você está resolvendo o problema a partir do momento que você abre os olhos. E eu entendo que tem algumas pessoas que elas pensam que, puxa, mais um problema, acabei de resolver um problema e já tem outro. Ou, meu Deus, a minha vida tem muito problema, eu quero ter uma vida mais tranquila. Dentro da minha visão, tá? Isso é muito particular. Eu entendo que nunca haverá um dia sem problema. Se um dia você acordar e não tiver problema, é porque você morreu dormindo e acordou no paraíso, porque é impossível, Verdade. né? A vida é problema, sempre vai ter um problema, e não acha que você solucionando um não vai aparecer um outro. Você tem períodos de mais calmaria e outros mais estressantes, mas mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, se você não tem muitos problemas na tua vida, tem alguma coisa de errado. Eu acho que você deve buscar problemas, inclusive. Acha alguma forma de ter problema, porque esses problemas é que vão te encaminhando para o sucesso, ou vão te deixando mais próximo do sucesso, né? Não quer dizer que você precisa se colocar em situações adversas de propósito, mas busque situações que vão, obviamente, trazer algum sucesso, mas para alcançar esse sucesso, você vai ter que passar por uma turbulência, vai ter que resolver alguns problemas. E eu acho que isso, enfim, quando a gente pensa em um pensamento positivo, acho que está muito voltado a esse mindset, né?
saber que haverão muitos problemas e que é ultrapassando esses problemas que você se encaminha para próximo do seu objetivo. E outra coisa também, para que você não seja derrubado no meio desse processo, está muito relacionado à expectativa que as pessoas têm para com a empresa, ou para com o chefe, ou para com outras pessoas. Eu penso que da empresa, você nunca pode ter muita expectativa. Se você não tiver expectativa nenhuma da empresa que você trabalha, ela nunca vai ter o poder de te frustrar, certo? Se ela não te entregar nada, já era o esperado, você não estava esperando nada. Então, um dia normal. Se ela te entrega alguma coisa, você fica surpreso, porque olha, não esperava nada, me entregou alguma coisa, eu fico feliz. Então, dessa forma, ela nunca vai conseguir te derrubar, ela só tem a possibilidade de te alavancar. Mas eu vejo que muitas pessoas fazem o contrário, elas esperam muito da empresa, esperam muitas vezes que a empresa ou que o chefe resolva os problemas da vida dela e ninguém vai resolver. Só tem uma pessoa capaz de resolver seus problemas e é você mesmo, né? Não que você não possa contar com ajuda, mas eu acho que as pessoas têm que buscar um pouco mais dessa responsabilidade, né? As novas gerações eu entendo que começam a ter um pouco mais esse entendimento, né? Pelo menos o que eu vivencio no meu meio aqui. Mas eu acho que isso deve ser melhor abordado pelos líderes, porque tem um pouco mais de experiência, trazer um pouco mais esse contexto para as pessoas, assim como você está fazendo aqui, né? Fazendo essas conversas com pessoas que têm pontos de vista diferentes, mas que de certa forma encaminham para o mesmo, pro me, pro mesmo local, né? Ô Marcelo, você trouxe um ponto aí muito bom, né? Ou seja, a capacidade que nós temos de ouvir o outro, né? Uhum. Fazer uma reflexão e com aquelas palavras construirmos a nossa jornada, o nosso caminho, o nosso futuro, isso é muito importante, porque ou seja, hoje tem muitos influenciadores no mercado, né? E nós Sim. precisamos tomar muito cuidado com o influenciador, ou seja, eu não estou dizendo para não ouvir o influenciador, ouça sempre, né? Ou seja, já me chamam de influenciador, eu não me sinto assim, né? Porque eu Aham. acho que as pessoas elas têm que analisar o que está sendo falado, né? E aplicar aquilo para a vida dela dentro do contexto do que é realmente válido. E eu gosto de uma perspectiva, porque muitas vezes nós mesmos somos os causadores dos nossos problemas e é tudo a Exato. gente enxerga como problema. Se você compra, por exemplo, uma banda larga e todo mês você tem que pagar, todo dia 10 você tem que bancar aquilo ali, né? Ou seja, Sim. se você não pagar, você vai ter um problema, vai ser cortado ou vai receber uma notificação. Então, é um problema que você obrigatoriamente entrou dentro desse circuito, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como nós podemos utilizar os desafios, Marcelo, como uma oportunidade para que a gente possa se reinventar e alcançar o sucesso que você falou aí várias vezes sobre o sucesso, alcançar o sucesso profissional e até individual. Como é que você enxerga Uhum. isso? Para mim, na minha cabeça, são dois pontos, né? O primeiro ponto está muito ligado ao fato de encarar a realidade. A realidade de que, dentro de qualquer processo, algumas vezes você vai ganhar e outras vezes você vai perder. E é do jogo. Se você não tem essa percepção, se você acha que a vida é só vencer, 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 na primeira derrota você vai se desmotivar. Ou vai te trazer uma confusão que vai impedir um próximo passo. Então, eu acho que o primeiro ponto é você entender isso. Para quem, sei lá, para quem investe em bolsa, por exemplo, né? Tem algumas ações que você compra que dão super certo, outras nem tanto. E aí vai Uhum. também de quanto você consegue segurar ali ao ponto de esperar reverter para ver se vai, se não vai reverter. Mas algumas vezes não se reverte, algumas vezes você perde. Você tem que aceitar que a vida é isso, é feita de vitórias e derrotas. Mas isso não pode impedir o teu progresso, isso não pode impedir o seu próximo passo, né? Isso não pode fazer com que você desista dessa tua trajetória. E muitas vezes as pessoas realmente desistem. Esse é um ponto. Outro ponto é fugir das armadilhas. As armadilhas, o mundo corporativo, ele é cheio de armadilhas. Por exemplo, se a gente voltar para a questão de tempo e administração do tempo, muitas vezes você tem um tempo que ele é precioso, você deve fazer porque ele te alimenta como ser humano, certo? Então, seja lá o que for, você precisa fazer aquilo para se alimentar como um ser humano. Seja a sua corrida durante o período da manhã, seja o passeio com o cachorro, seja uma atividade com o seu filho ou qualquer coisa do tipo.
Esse é um tempo que você tem. Você tem outro tempo que é classificado como mandatório, você é obrigado a fazer, mas muitas vezes não vai te trazer nada, como, por exemplo, responder e-mail. Eu nunca vi ninguém ser promovido por responder e-mail, né? O melhor respondedor de e-mail do mês, tem cá, promoção. Mas já vi gente ser demitida por não responder e-mails. Então, uma coisa que não vai te levar a nada a lugar nenhum, mas se você não faz, você pode colher um prejuízo. Então, você é obrigado a fazer. Tem aqueles tempos de investimento, né? Que é aquilo que realmente vai trazer o resultado final. E tem aquele tempo vazio. O que que é o tempo vazio? Ele não te alimenta como ser humano, ele não é um investimento, ou seja, você não vai colher nada de positivo daquilo. Você não é obrigado a fazer, mas você faz. Que aí pode ser zapear no Instagram da vida, assistir uma série de vampiro no Netflix, ou seja, qualquer coisa nessa linha. O que que o mundo, muitas vezes, o que que o mundo corporativo formata? Ele formata, ele te traz um cenário onde fazer o que é investimento vai trazer muito trabalho para você, esforço mental, e as pessoas geralmente não buscam isso, não querem tanto trabalho, né? É muito mais cômodo para mim eu acordar, ficar respondendo e-mail, que vai me levar de nada a lugar nenhum, mas que eu já estou acostumado a fazer há 40 anos, do que eu parar e pensar em um projeto que pode resultar na minha próxima promoção. Então as pessoas elas ficam dentro desse mundo vivendo o obrigatório, se cansam de fazer aquilo que é obrigatório, porque isso também demanda esforço, e elas gastam o restinho do dia, o restinho do tempo fazendo aquilo que é vazio, porque puta, tô tão cansado de fazer aquilo que é obrigatório que eu já não consigo pensar em nada. Não tenho mais força para fazer nada, nem para passear com o meu cachorro. Então, eu deito e ligo qualquer série do Netflix lá para poder assistir. Eu acho que fácil falar, difícil fazer, porque mesmo sabendo dessas armadilhas, alguns dias você se põe nela, né? Você se coloca nela, não percebe. Então, eu acho que também parar de vez em quando e pensar o que você está fazendo, se está te levando para o objetivo setado, é fundamental, né? E também saber que mesmo com o objetivo, mesmo fazendo a coisa mais correta e adequada do mundo, mesmo seguindo as melhores dicas, ainda assim pode ser que tenha coisa que dê errado, porque de tudo que a gente faz, acho que 10% está na nossa mão e 90% é o universo conspirando ali, né? Tem coisa que você não controla e tentar controlar tudo vai te deixar meio maluco. Eu acho que é mais nessa linha para que você, enfim, tenha uma vida um pouco mais saudável. Hein? Maravilha. Marcelo, meu caro amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa fantástica. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Marcelo. Imagina, o prazer é sempre meu, como eu disse, mais do que um companheiro de prosa aqui, você tem um fã, alguém que te admira bastante. Gratidão, meu amigo. Um abraço virtual para você. Espero vê-lo Outro. presencialmente em algum momento por aí, em Em algum centro de breve. distribuição, né? Adoro visitar centro de distribuição, né? Meu caro, ao infinito e além, gratidão enorme. E o que nós fazemos em vida, Marcelo, ecoa na eternidade. Um abraço. É isso aí. Um abraço grande. Valeu. Tchau, tchau.